Eu estava enfrentando um dilema, uma tristeza, uma solidão inexplicável. Já haviam 4 anos que meu pai havia falecido e 5 anos que minha mãe também havia partido para o plano espiritual. Há mais de 10 anos eu estava sozinho. Havia me casado legalmente 2 vezes, ficado viúvo aos 30 anos e me divorciado do segundo casamento aos 36 anos de idade. E depois desse segundo relacionamento, de início tinha um encontro sexual ou outro, mas nunca mais quis. Nunca mais encontrei alguém que me fizesse desejar um casamento, um novo casamento. Com o passar dos anos, meus pais começaram a ficar doentes e nem encontros casuais eu tinha. Então trabalhava em uma empresa muito grande, em um ritmo acelerado, em um escritório de contabilidade, de uma multinacional. Mas comecei a ter alguns surtos, crises de choro. Já estava com 48 anos de idade, quando, após achar que estava infartando, fui diagnosticado com síndrome do pânico e ansiedade. Palavras nunca faladas na década de 70 ou 80. Mas sim, muitas pessoas morreram com essas doenças, sendo taxadas de loucas e de loucos. E era assim que eu me sentia, um louco. Estava em casa e de repente um simples comercial de café era o suficiente para eu sentir aquela falta de ar, aquele aperto no peito. E mesmo que eu, o machão de 1,80 m de altura, me desmanchava em lágrimas. Algumas vezes, a minha vizinha de quase 80 anos corria, pois conseguia ouvir os meus choros e soluços de sua casa, que era bem ao lado. Dizia que eu deveria arrumar uma mulher, que eu ainda era jovem. Ela ainda me fazia um chá, e graças a Deus eu me acalmava. Nunca fui tão religioso, nunca fui de religião, nunca fui de frequentar a igreja, mesmo meus pais sendo evangélicos fervorosos, da congregação cristã. Nunca me obrigaram a seguir. Me casei com 18 anos a primeira vez. Então, sempre tive certa liberdade. Minhas 2 ex-esposas, aliás, a minha falecida esposa e ex-esposa, prefiro assim, tentaram engravidar, mas não obtiveram êxito. A segunda, poucos meses depois do divórcio, engravidou. Então imaginei que eu era o problema. Então segui a vida, trabalhando e tendo as crises de ansiedade. Tinha medo às vezes da sombra. Achava que seria assaltado, que iriam roubar meu carro. Passei a ir de ônibus. Ouvi um comentário que aquela linha de ônibus já havia sido assaltada 3 vezes. Voltei a ir de carro. Em casa, dia sim, outro também, aquela tristeza. Aquela sensação de frustração, de que eu iria chegar aos 50 sem fazer nada de interessante, de que a vida era uma bosta, que era melhor eu partir do mundo. Comecei a ter uma imensa vontade de tirar a minha própria vida. Sim, eu pensava em morrer. Não havia outra solução. E por meses fui alimentando esse desejo de pular do prédio da empresa do 9º andar, tomar chumbinho e me jogar debaixo de um caminhão. Eu estava totalmente decidido em fazer isso. Não tinha nada a perder. Então, em uma tarde de domingo do mês de julho, um frio terrível, eu estava parado de frente à pia e segurava comigo. Segurava comigo um pacote de chumbinho. Havia chegado o momento. Quando meu cachorro deu um latido que me fez derrubar todo o chumbinho dentro da pia. Eu parei. Eu sentia que tinha alguém atrás de mim. Eu olhei e vi um rapaz, bem alto, muito bonito mesmo.
eu senti meu coração acelerar e parar. Imaginei já ter conseguido me suicidar e estar diante de um anjo, mas não. E perguntei: quem é você? O que está fazendo aqui? Você está bem? Vim porque queria uma resposta, disse o rapaz. Como você entrou aqui, rapaz? Que resposta? Eu não te perguntei nada. Então o rapaz olhou para o seu lado, como se alguém lhe falasse algo, mas não tinha ninguém além dele ali. Ele apenas positivou a cabeça e me falou: olha, eu preciso que o Senhor tenha calma, tenha paciência. Eu preciso vir para cá. Por favor, tenha calma. Eu fiz apenas um movimento leve de olhar para a janela para ver se tinha mais alguém. Segundos, milésimos de segundos. E do nada o rapaz sumiu. Minha casa é grande. Eu com o cachorro rodamos a casa e o quintal e nada. Fiquei intrigado, não com medo, mas resolvi chamar a polícia. Veio um casal de policiais, foram bem receptivos. Disseram que eu deveria ter deixado a porta aberta sem ter percebido. Mas eu sabia que não. Reparei a policial feminina me olhando. E alguns dias depois ela apareceu. Estava paisana. Apareceu em casa para saber se eu estava bem, se estava tudo bem. Convidei para entrar e assim iniciamos uma amizade. Ela com 35 anos, 13 a menos do que eu. E em 6 meses, acreditem, para minha alegria, ela estava grávida do meu filho Samuel. E só quando Samuel foi crescendo, só quando Samuel foi se tornando um homem, que eu reconheci quem era aquele rapaz lindo que havia ido me visitar no dia em que eu decidi não viver mais. A vida tem seus mistérios. Eu me chamo Sanderson e hoje eu tenho 78 anos de idade e ainda quero viver muito. A vida vale a pena. Obrigado.